Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um super episódio do Mentes Legais, esse podcast que busca trazer convidados interessantes, histórias inspiradoras e trajetórias para que você conheça um pouco mais sobre os lados profissional e pessoal das pessoas com quem nós conversamos. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A frase é do psiquiatra suíço Carl Jung, mas diz muito sobre o nosso convidado de hoje, ao refletir a importância da empatia e das conexões na sociedade e também na medicina. Com mais de 40 anos de atuação médica como clínico geral e infectologista, além de mestre em medicina pela UFRJ, ele é um dos mais queridos professores da Faculdade de Medicina, instituição onde se formou, foi diretor e é titular da cadeira de infectologia. Sendo um profissional que preza o valor de uma história clínica, também é chefe do serviço de DIP do Hospital Ferreira Machado e pós-graduado em Medicina do Estilo de Vida pelo Albert Einstein. Além de pai, marido, avô e dotado de talentos artísticos na música, nas aulas, em palestras e na literatura, prestes a lançar um livro de crônicas produzidas nos últimos anos. Nas palavras do próprio, ser médico e cuidador é um grande desafio e, ao mesmo tempo, um grande prazer por ajudar quem realmente precisa. Seja nas dores da carne ou da alma, seja muito bem-vindo ao Mentes Legais, Dr. Nélio Artiles. Muito obrigado, Matheus e Leonardo. Para mim é um prazer imenso estar participando desse projeto, que é um projeto que eu estou conhecendo agora, mas certamente serei um ouvinte frequente. A gente que agradece a receptividade. A sua generosidade, sua disponibilidade de estar aqui conosco batendo esse papo, né? Como Léo mencionou aqui agora na apresentação, um dos mais queridos professores da FMC, né? Mesmo nós que não somos da área, sempre escutamos diversos colegas que tiveram a oportunidade de se formar na instituição, elogiando o seu trabalho e o seu carisma e a dedicação que é empregada. Obrigado. E aí a gente inicia, então, com uma pergunta que pode ser simples, mas ao mesmo tempo talvez complexa. O que é, na sua visão, o que é ser médico? É uma pergunta realmente, né, ao mesmo tempo difícil e fácil, porque eu me entendo como um médico, como realmente aquele que cuida do outro, né? Então, é um cuidador, e é a palavra, né, que até o Leonardo colocou ali, como eu costumo falar. Cuidar tem um conceito muito mais amplo do que tratar. Tratar é algo muito rígido e muito pequeno, né? Apesar da grandeza de você ter conhecimento técnico para você fazer uma prescrição de uma receita médica. Mas o cuidar ele vai além de uma medicação. É o olhar o todo, é ver a paciente além dele, olhar as conexões dele, né? A família, a sociedade, onde que ele está inserido para que o paciente, para que aquela pessoa venha a você. Então, não é como que trata, é por que vai tratar, quais são os mecanismos que o levaram a esta patologia. A doença ela é multifacetária, tem multicausalidade. Então, a maioria delas tem um fator. E esse fator a gente precisa analisar, porque não adianta você passar uma medicação, resolver aquilo que está atingindo o paciente e o fator que vai levar a outras doenças. Eu acho uma análise mais profunda do contexto. Isso é o cuidar, né? O cuidado ele tem além da questão técnica da medicação, do analgésico, de um antibiótico, de um anti-inflamatório, é você perceber que aquele paciente precisa de toque, precisa de um abraço, precisa de uma atenção, precisa de conexão. É o olhar, né? Aliás, é o enxergar. Sim. Né? Porque olhar e enxergar, muitas vezes a gente não tem profissionais que... E infelizmente, Matheus, isso tem sido algo, infelizmente, difícil, porque o tempo ele tem interferido na vida dos profissionais. Muitas vezes o médico, né, o cuidador, ele não tem esse tempo de ouvir, de olhar, de perceber,
né? Porque a pressa é necessária naquele momento. Então, isso infelizmente. Agora, doutor Nélio, a medicina sempre foi uma opção na sua vida ou você, em algum momento, teve outra perspectiva profissional ou sempre foi a medicina? Eu me entendo, desde que eu me entendo como ser, bem criança, bem pequeno, eu me lembro, me penso sendo médico, não sei por quê, não sei por quê. Já vem do DNA. Sim, vem, eu acho que eu nasci já, né, que não ter colocado um esteto em mim, não sei. Porque é claro que tem um pouco, eu não consigo, eu tento entender essa questão. Mas eu acredito que tem a ver também com essa percepção minha quando criança, quando fui atendido por um pediatra, alguns pediatras, e da forma como fui, isso é uma tentativa de entender, né? Porque se você falar de vidas passadas, a gente não tem né, nenhum tipo de evidência nem nada relacionado a isso. Mas eu fico tentando entender que eu realmente... Havia um pediatra em Campos, que eu me lembro, Walter Terra, o nome dele até, não me lembro. Eu me lembro que eu ia para o consultório e ficava aguardando, e de maneira muito lúdica, com muitos brinquedos, muitas coisas. Quer dizer, eu ia lá para ser atendido, mas eu gostava de ir porque havia um ambiente adequado. Então, eu fui então bem acolhido, eu tinha carinho, você entendeu? Então, eu não tinha medo de ir naquele consultório. E quando eu ia, eu percebia uma conexão legal, né? Uma ligação entre ele e meus pais. Então, acho que aquilo ali me deu uma certa vontade no lugar. E aí a vida é feita de modelos. Como a gente está pensando. A gente acaba olhando e se encantando, né? Então eu me encantei com aquela perspectiva daquele senhor, era um senhor já de idade, me acolhendo, me segurando. Certamente influenciou. E os pais, eu acho que foi isso. E ver a importância justamente do profissional, porque a pediatria especificamente é o primeiro contato que todos nós temos com a medicina, né? Com certeza. Seja quem vai seguir carreira ou não. Exatamente. É a pessoa. Pode ser traumático, né? Exatamente. Eu acredito que tenha sido isso, sabe? E meus pais passaram também a me incentivar, obviamente, né? Quando percebiam. Então, eu me lembro, meus primeiros brinquedos era o tal do doutorzinho lá, da estrela, né? Antigamente, quer dizer, era né? Tinha uns tetos de brinquedo, maretinha. Então, eu praticamente cuidava da minha família toda ali, criança ainda. Então já veio do DNA. Não, já veio. E aí, justamente, né? Isso foi desenvolvendo, né? Através da profissão. E uma coisa que a gente estava até conversando, para quem está nos assistindo agora, a conversa prévia, né, enquanto a gente estava, o Moto já trouxe também muitas informações interessantes. Foi filmado. Pois é, a gente devia ter filmado a conversa prévia. E uma coisa que a gente observa, para quem vier a buscar o seu Instagram, por exemplo, é que o senhor traz muito tipo de conteúdo, né, de diversas espécies, mas trazendo muita importância de hábitos de vida, de estilo de vida e o quanto isso pode influenciar no desenrolar, né, de cada um. E para o senso comum, né, para cada um de nós, né, a gente sempre ouve falar muito da figura do check-up, né, que é importante fazer check-up, que sempre tem que se buscar fazer check-up. Mas há, obviamente, o check-up clínico, tem o check-up de hábitos, como você mencionou. O check-up, para quem não tem, assim, ideia da extensão desse termo. O check-up, ele de fato pode ajudar a prevenir alguma doença grave. O que a gente pode fazer hoje para a doença do amanhã? Isso realmente é assim que funciona? Pois é, eu sou clínico, né? Como vocês colocaram no início, eu faço clínica médica desde o início da minha formação. Fiz uma residência médica e tal, e depois eu acabei fazendo infectologia e recentemente eu fiz uma pós-graduação que fala especificamente sobre isso, né? Sobre a questão do hábito que você acabou de falar aí. E por que isso tem a ver com o check-up? Porque o check-up ele tem a ver com a busca por alguma doença já existente. O check-up é uma pesquisa de uma sequela ou de algo que já aconteceu. Por quê? Porque, em geral,
o hábito não estava bom. Sim. Né? Então, é claro que um check-up tem uma importância fundamental na detecção precoce de patologias, isso é perfeito. Então, se uma pessoa é hipertensa e não sabe, então, se a pessoa tem alguma doença que não sabe, doenças silenciosas, são várias doenças silenciosas, o diabetes pode começar silenciosamente, sem a pessoa saber que tem. E isso vai gerando doenças outras. Se o hipertenso não sabe que é hipertenso, o coração vai aumentando e vai lesando o rim. E ele não muda o hábito e... Sim, continua, mas a pessoa... Então o check-up ele tem essa importância preventiva da piora daquilo que já existe. Né? E sem dúvida nenhuma que o melhor check-up que existe é o check-up de hábitos. Então, óbvio, que se o médico vai o paciente vai ao médico para fazer check-up, ele deve fazer um check-up sim, de acordo com a idade, de acordo com as questões familiares, com a genética, né? Mas outro check-up paralelo a isso é o check-up de hábitos. É você saber o que come, o que faz, como é que é o estado emocional da pessoa, se tem algum vício. Então, esse check-up de hábito ele é fundamental e necessário para que o check-up clínico de exames venha detectar menos patologia. Mas, Sim. Eu até, né, Léo, a gente ia perguntar mais à frente, mas eu acho que tem o gancho, né, o sentido de a gente fazer agora, que sobre essa questão também do estilo de vida. A gente sabe que ele influencia no desenrolar da saúde do indivíduo, né? Seja daquilo que ele já tem conhecimento, seja daquilo que ele sequer tem conhecimento de que já está ali. Só que você tocou num ponto muito importante, que é a questão do que pode surgir de uma maneira silenciosa. Porque aquilo que se manifesta através seja de uma dor, seja de algum sintoma, né, de um modo geral. Eu costumava até falar com meu pai, ele falava, estou sentindo dor disso, eu falei, sinal que está vivo. Porque pelo menos está, né, tá sentindo, a gente está sabendo o que está ocorrendo. Mas tem alguns problemas que ele se desenvolve de uma maneira silenciosa, como o estresse, por exemplo, que às vezes a gente não se dá conta nessa rotina do dia a dia, do mundo de hoje, né? E que pode levar a outras coisas. Quais são os maiores perigos silenciosos, na sua visão, que devem merecer a atenção das pessoas? eu acho que um dos principais, e a gente tem que olhar assim, qual a incidência de mortalidade do país, qual as doenças que mais levam as pessoas a adoecimento e morte aqui no Brasil. Né? As doenças cardiovasculares, né? O câncer, as neoplasias, e aí você pode colocar a violência, que tem a violência urbana, violência domiciliar, enfim, a violência, né? Tem a ver com a... Cuidado mesmo. Pois é, aí que está. Quando você percebe dentro de uma avaliação de uma doença silenciosa, se a pessoa tem uma doença, por exemplo, metabólica, um problema de tireoide ou um problema de diabetes mesmo, ele vai evoluir silenciosamente durante muito tempo para uma doença renal, doença cardiovascular, cerebral, doenças pulmonares, enfim. Se a pessoa, por exemplo, está fumando ou tem um outro hábito, um vício, o alcoolista, por exemplo, para ele, todo dia beber um pouquinho não tem problema. Quer dizer, só que aquilo vai lesando progressivamente os órgãos. Se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, que você tocou aí, ou de depressão, e às vezes não percebe, não sabe. A pessoa não sabe que tem a doença emocional. Entendeu? E isso gera, aí eu falei da violência, né? Gera uma violência dentro de casa, gera violência no trânsito, né? Por uma questão simplesmente de não tratar. Não. Então, as doenças silenciosas, sim, é tanto relacionado à parte orgânica, mas também na parte psiquiátrica. Então, são doenças silenciosas. O câncer começa no seu começo, a pessoa não sente nada, às vezes por meses, até mais tempo, e quando vai ver já tem uma disseminação. Por isso que é importante sim. Claro, volto a dizer, depende da questão genética, depende da questão da cor da pele, depende do hábito da pessoa, depende do biotipo da pessoa, né? E principalmente do hábito. Então, eu, como médico, percebo muito, eu tenho treinei, mas tenho, graças a Deus, né, o dom, acredito eu, de perceber pacientes que chegam ao consultório, às vezes apenas, é um outro assunto, a gente pode falar depois, da linguagem corporal. Apenas com a linguagem corporal, sem o paciente falar um A,
você consegue perceber algumas coisas importantes no paciente, né? Isso é o que eu tento passar para os meus alunos hoje, né? Que não é só a fala, é uma das formas de comunicação, mas tem a comunicação, tem outro tipo que você às vezes percebe claramente, olhando, vendo a postura, vendo a forma de se posicionar, né? Enfim, isso aí é um mundo, é um universo. Fato. Mas eu tenho uma curiosidade minha particular, mas eu acho que muita gente também deve ter. O quanto que o bem-estar emocional influencia na saúde. Porque a gente vê muito no dia a dia, as pessoas falam, não, você tem que ter a mente boa em dia, mente sã, mente saudável. Eu não confesso que às vezes eu fico um pouco na dúvida se isso é realmente uma verdade ou se isso é uma fake news. Entendi. Mas eu tenho essa de saber se de fato o bem-estar emocional influencia na saúde física. Entendi. Deus nos fez a sua perfeição, e nós temos um reflexo que qualquer animal tem chamado reação de fuga ou luta. Todos nós temos. Certo? Se você pisa no rabo de um cachorro, ele vai, né, te morder ou vai sair correndo, não é isso? Então, quando você recebe uma ameaça, você é igual. Libera cortisol, libera adrenalina, libera vários hormônios no corpo para você ou lutar ou fugir, no sentido de preservar a vida, não é isso? Então, onde eu quero chegar? Se você está em um ambiente que você sofre uma agressão, e, meus filhos, todos vocês estão me ouvindo, agressões nós temos no dia a dia. E eu estou falando não é agressão física, Sim. é agressão da vida, mental, agressão do trabalho, agressão familiar. A pessoa que é agredida continuamente e não tem para onde fugir e não luta, o que acontece com esses hormônios dentro do corpo? Tá? Então, o reflexo está lançado. Verdade. Ou você luta ou você corre. Mas você não vai lutar nem vai correr. Você vai se manter na mesma situação. Você não pode mudar de dimensão, você não pode sair daquela realidade, então você sofre diariamente. Aí que vem o problema. Então, se você começa a viver num aumento de cortisol constante no seu corpo, aumento de adrenalinas e seus correlacionados, né, hormônios parecidos, direto, você vai ter uma tendência de taquicardia, de aumento da pressão arterial constante, né? Você vai ter contração dos vasos periféricos todos, você vai ter um funcionamento ruim, mau funcionamento dos hormônios. E aí você tende a fazer, por exemplo, aumentar a fome, você tende a aumentar, aí você começa a ter sobrepeso. Tem um monte de consequências. Então você tende a fazer hipertensão, como eu falei, doença cardiovascular, o câncer ele vem a partir de uma desregulação multicausal, mas uma coisa importante é uma desregulação imunológica. Todo dia nós acordamos com uma célula de câncer no corpo, todos nós aqui. E o que acontece? Existe uma vigilância no nosso corpo para comer aquela célula, para destruir a célula. Isso é uma vigilância dos linfócitos ter supressores que a gente fala. Se você está estressado, o estresse, comprovadamente, com evidência científica, diminui a eficácia dessa imunidade. Então, aumenta a chance de câncer. Então, isso que você perguntou, quer dizer, obviamente que existem muitas evidências científicas relacionadas ao estresse, levando a um número enorme de doenças. Vem a hiperacidez do estômago, então, tantas doenças. E aí, como sair desse estresse? Quer dizer, se você está preparado para lutar ou para fugir, será que você está preparado? Aí que vem a questão. Se você estiver condicionado fisicamente para correr ou fugir, você está condicionado para esperar a agressão ambiental. Por isso que a atividade física te faz treinado para a vida. Treinado. Tá entendendo? Então, a tendência de você ficar hipertenso é menor, a tendência de você ter câncer é menor, a tendência de você ter problemas emocionais é menor. Apenas fazendo atividade física. Eu falo atividade física você subir uma escada é uma atividade física. É um exercício. Sim, uma caminhada. É uma coisa regular, né? Principalmente o músculo. Uma regularidade. Principalmente o músculo. É mais ou menos isso. Não, Eu achei muito interessante, porque imunidade, porque assim, você vê como é que o corpo humano é uma engrenagem muito bem montada, né?
uma coisa depende da outra, suas emoções refletem no seu físico e, de fato, a saúde física e mental não... Leonardo, se você ouvir uma música, uma boa música, e se você relaxar com aquela música, se você fizer exercícios respiratórios ouvindo uma música, sua frequência cardíaca diminui. Isso é fato, é fato. Então, se você aprende a controlar as emoções, e é possível isso, é possível fazer. Eu aqui no meu consultório eu tenho uma cadeira. Essa cadeira é justamente para pessoas que estão com transtornos de ansiedade muito aumentados. Eu faço meditação aqui dentro, em 10 minutos. Eu apenas ensino o indivíduo a respirar. Sim. Sabe? E a pessoa fica encantado. Nossa, eu não sabia que podia fazer isso, entendeu? É coisa simples. Verdade. Eu sofro de transtorno de ansiedade já, mas me cuido. O planeta Terra. E isso aí foi uma coisa que aconteceu comigo, que a psicóloga que eu estava frequentando, ela falou, olha só, a primeira coisa que você tem que aprender é quando você tiver um pico de ansiedade, você tem que parar. E ela me ensinou essa técnica de... E é incrível como que faz uma diferença naquele momento ali. E, de fato, a respiração só já te ajuda. Sem dúvida, impressionante. Não, e é importante, né, Léo? Você aprendeu algo que uma profissional, né, te passou. Claro. E isso a gente vê daí a importância também do lado da confiança do paciente, do cliente no profissional, mas aqui nesse caso do paciente no médico, né? Porque é um tipo de relação que essencialmente, presumo eu, entendo eu dessa forma, é baseada na confiança. Só que, por outro lado, tem gente também que não busca os profissionais para poder ir atrás das informações devidas e que busca nas ferramentas que a gente tem à disposição hoje, né, tecnológicas, e que levam, portanto, muitas vezes a informações desencontradas, de informações erradas. Na sua visão hoje, enquanto profissional médico, quais são as maiores fake news que a gente tem que combater ou que a gente lida diariamente na medicina? Cara, eu acho que tem em várias áreas, né? É difícil você determinar uma área. Eu faço clínica médica e faço infectologia. E a questão que hoje me incomoda muito de fake news vai em cima, por exemplo, de vacina. Vacina. Que foi um avanço impressionante. A quantidade de pessoas que deixaram de morrer depois que a vacina foi, né, inventada é uma coisa assim que as pessoas não conseguem, sabe, valorizar. E se você chegar de um grupo de pessoas, é uma corrente, né, que começa a tentar denegrir, colocar coisas que não existem, como se a vacina causasse malefícios. Isso é completamente, vamos dizer assim, maléfico à saúde global, que não é só no Brasil, né? Isso vem fora do Brasil também, né? Então, dizer que aquela dose de vacina que pode ter um conservante, e tem mesmo, né? Pode fazer mal e a pessoa não vai tomar vacina, a vacina de Covid pode causar isso, aquilo, outro, porque tem ali algumas substâncias que fazem... Ninguém pergunta quais são os conservantes que tem numa Coca-Cola ou num refrigerante de outra marca qualquer refrigerante, que a quantidade de porcaria que se come no dia a dia, as pessoas não estão nem aí, estão preocupadas com a vacina. Um fast food, Sim, a quantidade de veneno que a pessoa usa, né, na alimentação, na bebida, a quantidade de álcool que se bebe. Ninguém pergunta, preocupado com a dose mínima de vacina que é impossível causar algum dano. Percentualmente, claro, qualquer vacina, qualquer medicamento pode causar um efeito adverso, qualquer um, mas é ínfimo. O benefício é muito maior do que o risco, né? Quantas mortes tivemos na Covid e hoje em dia as pessoas pensam que a Covid acabou e a pós-Covid é algo que nos preocupa muito, né? Estamos em processo de descoberta ainda. O que o pós-Covid causa? Então diminuiu a intensidade e a mortalidade, mas tem muita gente sofrendo pelo pós-Covid. Tem uma síndrome gripal e depois começa com outras manifestações clínicas. Sim, então, mudando um pouquinho dessa detalhe profissional, mas como é que você consegue conciliar
todas essas funções de professor, diretor do DIP, né? Do DIP. Teixeira Machado, no seu consultório, pai, avô, como é que cabe isso na rotina diária? É uma boa pergunta. Você sabe que eu tenho uma palavra que isso não é colocar mérito e nem, tipo assim, convencimento, não. Mas é uma palavra chamada competência. Eu penso que a competência é um conceito muito importante que as pessoas deveriam usar na vida. Porque competência não quer dizer o saber técnico, não quer dizer você saber sobre aquilo que você está agindo. Competência é um conjunto de fatores. Então, eu estava conversando com minha esposa esses dias. A gente teve competência de formar uma família. A gente tem uma competência de manter a família. A gente tem competência de... Sabe por quê? Porque a diferença que eu tenho com a minha esposa, ela existe como qualquer pessoa, duas pessoas. As pessoas são diferentes. Então, essa diversidade, ela pode ser, com competência, absorvidas e administradas, não é isso? Sim. Então, por que a gente é feliz? Eu, sinceramente, eu sou feliz porque eu sou competente de ser feliz. Eu penso assim. Aí eu falo assim, mas a pessoa pode, quem não é feliz, não é competente, olha, talvez esteja faltando competência em algumas áreas. Então vale a pena investigar. Eu vou lembrar aqui de um evento que foi o Zidane, na Copa do Mundo, um jogador francês, né, que era o melhor jogador, era o melhor, não tinha ninguém melhor que ele naquela Copa. Porém, ele perdeu toda a competência dele quando ele deu a cabeçada no feito do outro. É ou não é? Foi legal, não é? Então, isso é falta de competência, é ou não é? Ele perdeu a competência, porque a competência não é só fazer. Então, você está perguntando como é que eu faço para administrar tudo? Eu tento ser competente em tudo que eu faço. E considerando os múltiplos fatores que é ser competente. Então, aqui dentro do consultório, eu preciso ter essa competência de linkar a questão emocional, a questão familiar, como eu falei, social. Em casa, da mesma maneira, eu preciso entender e administrar as diversidades. Né? Para ser professor, a mesma coisa. Eu não posso dar aula para 60 alunos, que é a minha turma hoje, ou um pouco mais, da mesma maneira. Cada um tem uma individualidade. Então, eu tenho que ter competência de enxergar isso, de observar, ver o além, né? Então, é mais ou menos essa a resposta. Apesar de ser uma resposta assim, sem querer, de forma alguma, ser arrogante, não falar, dizer que é competência. Competência, sim, individual. E eu chamo todo mundo que está me ouvindo agora, e passe a analisar a sua competência em cada coisa que você faz. Afinal, não, eu sei tudo, eu estudei muito, sei tudo. Não necessariamente isso é competência, né? Eu acho que o que você está querendo colocar é exatamente você saber fazer aquilo que se propôs. Isso. Né? A lição eu já aprendi, só nos resta aprender. Na verdade, você aprendeu a lição, mas só resta agora você vai botar para fazer, né? Eu vou te falar sem demagogia para querer agradar convidado, mas eu gostei muito da resposta. Porque ela não, de verdade, porque ela foi por um viés que é uma coisa que a gente às vezes tem em mente, eu tinha isso em mente, mas que às vezes a gente não consegue, talvez venha balizar isso aí. Eu acho que as pessoas não precisam ter vergonha de entenderem a da sua própria competência. Claro, tem gente que acha que tem que ter, não... Sabe? Eu costumo dizer que a falsa modéstia é a pior coisa. É melhor você saber o que você é realmente. Não, e eu posso, e assumo várias coisas que eu tentei fazer que não deu certo, que não ficou. Lógico, a nossa vida nem feita. Eu não sou competente porque eu não tive a capacidade. Então, se algo aconteceu na vida de cada um que não deu certo, faltou alguma competência, né? E essa competência pode ser resgatada, você pode aprender, você pode buscar, e em outro momento você pode ser. E a palavra competência, ela tem uma interpretação muito multifacetada, porque, por exemplo, na nossa área, existe uma coisa chamada incompetência do juiz, que nada tem a ver com a capacidade técnica do magistrado, mas sim com a incompetência no sentido de possibilidade legal dele julgar determinado caso ou determinada pessoa. Então, às vezes, com o linguajador para o cliente, a gente fala assim, esse juiz não é competente para julgar. Aí a pessoa não consegue compreender a amplitude dessa palavra de incompetência.
que foi que você colocou muito bem agora, que a competência não é sua aptidão técnica, tão somente, mas aquela capacidade de assumir um compromisso Perfeito. e realizar ele de uma forma. Exato. As pessoas não entendem o conceito, nem um tanto. E durante esses 40 anos de profissão, tem alguma história específica que você considere mais emblemática ou que te marcou mais ao longo da sua carreira? Na verdade, Matheus, são tantas que é muito difícil você identificar um ou outro, né? Eu estou até já desenhando algumas para escrever um livro sobre as histórias, né? Eu acho importante. Então tem histórias, vários tipos de histórias que me vêm assim rapidamente, é difícil. Já tive um caso muito inusitado e complicado, um paciente que me procurou no consultório porque estava com a mãe muito adoecida, muito deprimida, muito triste, muito quieta, e aí vou levar aí no consultório. Você pode trazer, mas está com dificuldade de sair do carro, então eu vou pedir para o senhor vir examinar no carro, claro, sem dúvida. E aí eu estava atendendo o paciente, a secretária falou assim, chegou o paciente aí e tal. Aí eu fui lá conversando com a moça até o carro, falei, não, ela hoje amanheceu muito quietinha, não está falando nada, tá difícil. Ela tem estado meio deprimida assim e tal. Quando eu cheguei, ela estava morta, dentro do carro. Né? Olha só e aí eu tive que dar notícia para a filha que a senhora estava morta, né? Ela estava quietinha, eu estava quietinha há tanto tempo, né? Então, olha que dificuldade, né? Isso foi uma coisa que me marcou. Isso numa questão assim, muito complicado. E num outro processo, um paciente do Ferreira Machado, que estava na enfermaria, também não esqueço isso, e ele estava numa alegria enorme, ele tinha um pequeno déficit, pequeno, não é nada grande não, mas um pequeno déficit cognitivo, e ele ficava dando risada, brincando o tempo todo com alguma coisa que ele estava vendo, sabe? Era um sorriso assim muito efusivo, e os pacientes ao lado incomodados, porque ele estava muito feliz, e a equipe também incomodada, que ele estava incomodando todo mundo, porque ele estava feliz demais. Entendeu? Apesar da situação adversa dentro de uma enfermaria, né, no hospital público, com certo grau de sujidade, com cheiro ruim, e ele sorrindo, feliz, e aquele contraste, inclusive até da equipe de enfermagem falando para o doutor, só tem que passar algum remédio para esse moço, ele não pode ficar assim. Porque ele resolveu levar para outro. Então ele estava feliz e a equipe pedindo para eu tirar a felicidade dele. Para ele ficar menos feliz. Isso são algumas pequenas histórias assim que eu me lembro. Não, e eu acho, assim, antes, né, de você prosseguir, eu acho que é muito importante você levar adiante essa questão do livro. Agora, né, tá com o lançamento previsto aí do livro de crônicas, não é? Esperamos aí que na Bienal, né? Eu vi que são 111 textos, né, que foram os publicados na Folha da Manhã, mas acho que um livro de histórias aí passado na profissão, né, é importante, né, Léo? Uma breve, eu estava no Ferreira, ali do lado tem um presídio feminino, não é? E eu cheguei para trabalhar e uma época que havia muito grito, era uma gritaria assim que me incomodava das mulheres lá no presídio. A gente não sabe exatamente qual o motivo, mas era uma coisa constante, era quase todo dia tinha grito. E eu toda vez que eu ia trabalhar, eu ficava aquilo, sabe, entrava e atrapalhava. Aí os alunos me acompanhando, né, outros médicos, professores, eu falava assim, esse grito está me incomodando. Os alunos vêm, que grito? Esse grito, que grito? Aí, e não é que tem grito mesmo? Ninguém percebia. Aí você via todo mundo trabalhando, mas aquilo não entrava. Como é que é a vida? Né? As pessoas, um sofrimento humano ao lado, né? Não vou julgar qual é o motivo, mas mesmo assim a pessoa é privada de liberdade dentro de uma situação adversa, né? Militando, e pessoas brincando, falando ao corredor, trabalhando. Né? Então, são coisas que dá para trazer um ponto de reflexão, assim, cada um enxergando ou não enxergando. Quer dizer, eu tive conversar, ele me motivou com histórias, que não mais eu vou parar de falar, porque tem muitas. Agora, doutor Nélio, além da medicina, né, o senhor também tem um apreço pela literatura e pela música, né?
De que forma você acha que isso contribui, tanto na sua vida profissional quanto pessoal? Então, acho que isso é muito da pessoa também, né? Acho que vem um pouco da competência que eu falei, né? Não competência em tocar, porque, por exemplo, eu sou dublê de instrumentista, né? Eu não me vejo como um técnico assim, né? Eu toco e é curioso isso, porque eu já toquei em abertura de congresso médico no passado aqui em Campos, nem sei como é que eu fiz isso, mas fiz, né? Errava. E hoje em dia, às vezes eu faço uma apresentação ali ou outra, falo, eu erro. E eu fico assim, e falo com muita. Olha, eu erro, porque nós somos humanos e erramos, né? Então, mas eu faço com amor, com prazer. A questão do dom musical é um dom. Eu acho que tem pessoas que têm ouvido, né? Que têm a percepção, a sensibilidade, outros não. Meu pai, ele era, antes de casar com a minha mãe, ele era cantor noturno, de noite. Ele cantava nos convívios aí das noites, em casamento ele cantava, enfim. Então ele era um cantor, tinha uma voz linda. E ele logo que eu com 3, 4 anos, depois ele casou, minha mãe proibiu ele de cantar. Proibiu, falou assim, ó, casou, para com esse negócio de cantar à noite. Na noite não tem condição, né? E ele ficou muito triste com isso, porque ele sempre gostou muito de cantar. Então eu fiz 4, 5 anos e me botou na aula de violão. Né? Para quê? Com intenções de que eu tocasse para ele cantar. A ideia no final era, botou minha irmã para tocar piano, então todos nós aprendemos alguma coisa. E eu comecei, né? Quer dizer, a partir do violão, né? Veio a flauta, veio a gaita, né? Mas aí muito como autodidata, mas também entrei em curso, fiz curso de teoria musical, fiz tudo que eu costumo fazer. E isso me ajudou muito, isso me ajuda na minha vida profissional, penso eu. Quer dizer, quando você usa essa percepção, a sensibilidade de ouvir uma música, sabe, isso traz para mim, na minha área de trabalho, né, uma leveza, penso isso, né? Eu acho que a arte, ela tem essa capacidade, né, de interferir, de mexer. E eu, às vezes, levo isso para dentro da sala de aula. Não raro, inusitadamente, o aluno está assistindo aula lá, vai ter uma prova, antes da prova pega a gaita e começa a tocar. E eles ficam assim, o que é isso, pô? Mas, Eu já ouvi você é professor, como é que pode um professor como você falou aí, Matheus, que eu sou, né, não sei se foi o Leonardo você que falou, que eu sou querido na faculdade, eu fico muito feliz de ser querido. Eu realmente já fui nome de turma, já fui paraninho, patrono, todas as homenagens. Mas é curioso, porque eu sou exigente. Eu não sou um professor que libera notinhas, entendeu? Sim. Eu sou exigente. As provas, se você perguntar ao pessoal hoje, que é meu aluno hoje, vai falar assim, ele franze a testa, né? Mas depois entende o grau da exigência, entendeu? Então é bom a gente ser querido apesar de ser exigente. E na verdade é até melhor. E aí, mas eu costumo surpreender. Eu acho que quando você surpreende, você traz uma outra percepção daquele que você quer que aprenda, né? Então acho que então a questão da arte tem muito a ver com isso, né? Que você mexer. E a gente como professor hoje, nós competimos com tantas coisas externas, não tem dúvida, né? Que fazer tão somente o tradicional não acaba dando os bons resultados, porque a gente, né? Haja criatividade. Tem que ter. Exato. E partindo para um outro lado agora, um momento histórico que você gostaria de ter presenciado? Eu gostaria de ter presenciado, acho que, meu Deus, difícil. Pegar assim de repente assim, né? Eu acho que eu gostaria de ter visto o casamento dos meus pais. Sim, um momento histórico, exato. Não fui lá atrás, mas eu vi um... Não é a primeira pessoa que responde isso pra gente. Já falou isso, eu queria ter visto o casamento dos pais. Porque ali foi a origem, né, de uma ligação. O casamento, talvez até o processo do casamento, né, o antes, o namoro, né, o olhar, né, a paixão. Eu acho que isso deve ter... Que isso, no final das contas, a gente é reflexo, né? Não, sem dúvida. Traria, né? Se essa possibilidade existisse, traria talvez um sentido de compreensão muito grande. Legal. Agora, professor, doutor, Nélio, valioso. Tem alguma viagem inesquecível que você tenha feito? Eu fiz algumas viagens
uma que me marcou muito foi a primeira vez que eu fui à Europa, principalmente olhando a questão histórica, né? Você pisa na história. Isso aí é uma coisa. Então, Do ponto de vista ocidental, né? então eu digo assim, ir a Roma, por exemplo, foi muito impactante para mim. Né? Você entrar no Coliseu, né? Você vê as ruínas, porque lá tem ruínas, né? Entrar ali no Vaticano, são áreas que você sabe que mexeu muito com a humanidade, né? Durante muito tempo. Paris mesmo, né? Então existem, Portugal, Espanha, são lugares que eu gosto muito de ir para ver isso, né? Ver lá os castelos, lá as coisas dos morros. Usa na história. Não, é uma coisa assim, algo que eu sei que tem a ver com o que a gente é hoje, né? Então acho que Tem, sem dúvida. são essas viagens aí que eu penso assim, não tem uma viagem específica não, né? Mas nesse sentido. E um livro que todo mundo deveria ler? Eu acho que o meu. Lógico. Um livro meu, tá até aqui. Que não lançou ainda não, mas tá em processo de lançamento, ó. Esse aqui, que na verdade... de crônicas. Cuidar e Amar, crônicas sobre o sentir e o ser. Você fica ligado. É uma foto do Wellington Cordeiro, que é um grande amigo que eu tenho, um fotógrafo, e ele fotografou exatamente o que eu penso, né? Uma área seca, pedregulha, com pedras, e nasceu uma planta, né, bonita em cima de uma situação árida, uma situação adversa. Então a ideia é fazer isso. Eu estou falando isso porque eu tenho lido meu livro. Sim. Né? Então, antes de ser lançado, eu tenho lido. Como é que você está lendo o próprio livro? Sim. Aí como são crônicas, então são leituras rápidas, né? Esse é o volume 1, né? O volume 2 sairá, né, em breve. Eu falo assim, nossa, eu escrevi isso, que eu tenho gostado de ler. Então, eu estou dizendo que, de repente, vale a pena as pessoas lerem, porque está me fazendo bem, está me recondicionando, me redirecionando em algumas coisas. E eu falo, nossa, eu acho que a gente poderia, todos nós, escrever, mesmo que a gente não fosse escritor, a gente fazer mensagens para o futuro, sabe? Sim. Você hoje, com a idade de vocês poderiam fazer uma carta para você ler quando você tiver daqui a 20 anos. Isso faz uma diferença importantíssima, é impressionante. As pessoas não dimensionam isso. Então vamos fazer um caminho auto-reflexivo. Um processo auto-reflexivo. O que o Nélio de 18 anos falaria pro Nélio de hoje? Faça a mesma coisa que você fez, quer dizer, o de 18 falar com a pessoa. Primeiro, o de 18 falar pro de hoje. Entendi. Então, obrigado, quer dizer, não, repete. O que o Nélio de 18 anos falaria pro de hoje? Em 63 anos, né? Tá certo. Eu acho que é difícil você dizer o que não fazer, né? Eu acho que continue nessa pegada, né? Continue fazendo o que você está fazendo. Eu realmente não me arrependo de nada que eu tenha feito. Tudo que eu fiz foi planejado, e quando eu sonhei, lá antes dos 18, né? Quando eu sonhei com a minha vida profissional, como professor, como médico, eu sonhei isso, né? Então eu hoje sou muito feliz, e por isso que eu falei da competência com minha esposa, porque a gente olha para trás e fala, poxa, valeu a pena. Então, continuo com a mesma mulher, continuo buscando, né, tenha filhos com... Então, e o que o de hoje falaria pro de hoje? Não, exatamente isso, né? Faça o que eu fiz. Faça o que eu fiz, né? Continue formando essa família linda e estudando, que a gente não deixa de estudar nunca, né? Sim. Passa a ser um hábito, né? Na verdade é um hábito, né? O dia que a gente não lê uma coisa ou outra, né? A gente não precisa ler livros, mas você pode estudar diariamente, né? Sim. Viver é um aprendizado diário. Não entendo. Então, mais ou menos. Então, eu conversaria bem com as duas gerações. Com as duas gerações, porque eu acho que sou eu continuo mesmo. É só o cabelo que se foi, né? Algumas pequenas rugas, né? Mas eu sou mesmo. Excelente. Léo, e aí? Tá satisfeito? Eu estou muito satisfeito com a conversa. Quero agradecer mais uma vez a sua generosidade, a sua disponibilidade. A conversa, a gente nem vê o tempo passar. A gente abordou tantos assuntos, tanto do ponto de vista técnico quanto pessoal.
com uma leveza como se a gente estivesse assim, batendo um papo até sem câmera, né? Com certeza. Não, e aí, Nélio, eu agradecer novamente pela sua disponibilidade, mas principalmente parabenizar pela sua humanidade. Que nessa conversa que a gente teve aqui, deu para perceber que você é um profissional competente, do ponto de vista técnico também, e muito humano, né? Que tem uma atenção profunda e uma dedicação com aquilo que você se propõe a fazer. Então, muito obrigado, parabéns. Muito obrigado a vocês, foi um prazer enorme. E ser humano, na verdade, hoje em dia tem sido um desafio. As pessoas falam assim, não, precisa ser humano. Como assim? Existem cursos no SUS de humanização. Isso. Como assim? Quem somos? Né? Quem deixamos de ser? Ou quem deixamos de ser. Né? E ser humano é você perceber a sua fragilidade. Esse é o mais importante. O humanismo no atendimento tem a ver com a sua percepção que você é frágil, que você tem defeitos, que você erra. Isso é ser humano. Isso é você poder tratar o outro com respeito, com dignidade. Porque se você percebe isso em você, você percebe no outro também. Sim. Né? É um prazer, parabéns pelo projeto de vocês, muito sucesso, com certeza que vai ter muito sucesso. E sempre que me convidarem, virei com o maior amor, maior apreço e maior vontade de conversar. Né? Muito obrigado aí por tudo. Muito obrigado, doutor Nélio. Muito obrigado a você que nos acompanha. E fique ligado nos próximos episódios do Mentes Legais para conferir mais histórias, mais trajetórias e mais mentes brilhantes e legais. Um forte abraço, fique com Deus.